Maravilha, irmãos. Vocês estão bem? Tudo certo? Bom ver todos vocês. A nossa aula de hoje, irmãos, será sobre a segunda tábua da lei. Com a graça de Deus, hoje concluiremos o nosso estudo acerca dos mandamentos. E na aula passada trabalhamos a primeira tábua da lei e hoje trabalharemos a segunda tábua da lei. Ok? Se Deus permitir, conseguiremos. Não sei se vocês perceberam, mas a última aula ela demorou cerca de 1h20. Ela foi alongada, né? Porque eu acabei entrando em muitos detalhes e é impossível entrarmos em todos os detalhes. Estou até repensando aqui se depois nós fazemos uma série de estudos na escola bíblica sobre cada mandamento, porque eles são amplos, né? E ele tem muita aplicação, eles têm muitas aplicações para nossas vidas, ok? Uma recapitulação breve eu gostaria de fazer com vocês. Eu sempre que eu vou dar aula sobre qualquer um dos mandamentos, eu creio ser muito importante, irmãos, recapitularmos a introdução aos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versos 1 e 2, devem ser sempre recapitulados para tratarmos da lei do Senhor. Ok? Nós vimos nesses 2 versos do capítulo 20 de Êxodo a introdução aos 10 mandamentos. A introdução. E a introdução nos trazia a motivação para cumprirmos os mandamentos. Alguém lembra das 3 motivações? Eram 3 motivações. Quem lembra da primeira motivação? Deus. Próprio Deus. O próprio Deus é a primeira motivação para cumprirmos os mandamentos. Para observarmos os mandamentos. Foi o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, quem deu os mandamentos. E Ele sabe a melhor maneira para nós vivermos. A maneira que o agrada. Segundo, quem lembra aí da segunda motivação? Aliança. Esse Deus que nos deu os mandamentos, Ele é um Deus que fez uma aliança conosco. Nós temos um compromisso. Ele restabeleceu o relacionamento dele conosco. Nós que merecíamos a condenação, Ele nos deu acesso novamente por meio de Jesus. Né? E é justamente Jesus que traz a terceira motivação, a redenção, irmãos. Ele libertou o povo do cativeiro do Egito, libertou da escravidão, o que remete à nossa grande libertação da escravidão e condenação do pecado. Isso deve nos motivar, então, agora a vivermos os mandamentos. Não vivemos os mandamentos para sermos salvos. Nós vivemos os mandamentos porque fomos salvos. Isso muda tudo. Muda tudo. A relação com Deus não é de medo, não é de pavor, mas é de gratidão, de um relacionamento certo, por causa dos méritos de Cristo. Ele que cumpriu toda a lei. Ok? Então essas são as 3 motivações. A primeira tábua da lei, só lembrando aqui os irmãos, nós estudamos na última aula, uma recapitulação aqui rápida também. Primeira tábua da lei, vou botar TL aqui. Primeira tábua consiste em quais mandamentos? Do 1 ao 4. Do 1 ao 4. O que nós vimos na última aula. Mandamento 1, primeiro ao 4 mandamento. Né? Então, não devemos ter outros deuses. Só Deus é o verdadeiro Deus. Precisamos, então, conhecer, reconhecê-lo como Deus e adorá-lo, glorificá-lo. Né? Senão nós quebramos o primeiro mandamento. E lembramos que nesse mundo há muitos deuses que nós fazemos, né? O Deus Mamon, que é o Deus dinheiro, o Deus sucesso, o Deus currículo, o Deus reconhecimento, o Deus fama, o Deus prazer. Então temos que ter cuidado para não colocar outros deuses, falsos deuses, no trono do nosso coração. Ok? Segundo mandamento, não farás para ti imagens de escultura, nem as adorarás. Ok? Então, lembrem-se deste mandamento. Se o primeiro tem a ver com o objeto da nossa adoração, o segundo tem a ver com a maneira, o modo, os meios de adoração. Né? Por isso que nosso culto ele é simples e tem o que a Bíblia prescreve para nós cultuarmos. Não acrescentamos nem tiramos nada. Ok? Terceiro mandamento, não tome o nome de Deus em vão. Lembre-se que você que se diz cristão, que foi batizado, você levantou a bandeira de Cristo. Eu sou um cristão nesse mundo.
Todas as vezes que você quebra qualquer dos mandamentos, você quebra tudo. Você quebra o primeiro, o segundo, você quebra o terceiro, porque você, como cristão, não está vivendo como cristão. Isso é tomar o nome de Deus em vão. E lembre-se da reverência para falar de Deus, para nos achegarmos. Tudo isso é muito importante, ok? Inclusive no culto, ou no estudo da palavra do Senhor. E o quarto mandamento, lembra-te do dia do Shabá. Lembra-te do dia do descanso, que vimos, que nós entendemos que é o primeiro dia, não mais o sétimo dia, e os motivos todos nós tratamos, ok? Lembre-se de guardar, santificar. Esse dia não é seu, esse dia é do Senhor, tá certo? E deve ser um privilégio para você entender isso, que esse dia é do Senhor. Dia de separarmos para deixarmos as atividades comuns, o ganho de recursos, até mesmo ter cuidados com a recreação, com todas as outras coisas, para santificarmos esse dia, tá certo? Lembrem-se disso. Você que não assistiu a aula, vai lá depois assistir no YouTube. Então, recapitulação. E hoje nós trabalharemos, e eu pretendo passar de maneira passando nos mandamentos, para não ficar nos muitos detalhes. A vontade é essa, mas em outro momento nós podemos trabalhar. Segunda tábua da lei, que é o nosso tema de hoje, trabalha do quinto até o 10º mandamento. Ok? E outra coisa importante de lembrarmos é que o primeiro mandamento diz respeito ao relacionamento do ser humano com Deus. Ser humano com Deus. E o segundo mandamento, e a segunda tábua da lei, os outros 6 mandamentos dizem respeito à relação, vou botar assim, ser humano com ser humano. Dá para entender aqui, né? Não vou botar homem com homem, que se alguém passa ali na frente é complicado, né? Nos dias de hoje, o que vão pensar que eu estou ensinando aqui? Vão falar, isso é igreja liberal, e nós não somos liberais. Tá certo? Então, o relacionamento do ser humano com o ser humano. Tá certo? Primeira tábua, relacionamento do ser humano com Deus. Segunda tábua, relacionamento do ser humano com o ser humano. E aqui nós temos o resumo da lei, como o Senhor Jesus disse quando perguntaram para ele, qual é o principal dos mandamentos? O principal dos mandamentos, ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Você vai estar cumprindo os 4 primeiros mandamentos. Segundo principal mandamento, ame o teu próximo como a ti mesmo. E se você amar o teu próximo, você vai estar cumprindo a segunda tábua da lei. Tá certo? Não acabou, então vamos tratar agora dos mandamentos. Vamos lá para os nossos mandamentos. Abram lá em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. A partir do versículo de número 12. Êxodo 20, 12 até o 17. Vamos fazer o seguinte, vamos ler todos numa voz só. Todos lermos esses mandamentos, esses 6 mandamentos, que consistem na segunda tábua da lei. Vamos lá, a partir do verso 12. 1, 2, 3. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Louvado seja Deus. Essa é a segunda tábua da lei, irmãos, que nós devemos conhecer, observar. Nós podemos dizer que nas tábuas da lei elas apontam para o caráter de Deus, para o caráter de Deus. Por que Deus quer que nós honremos pai e mãe, ou as autoridades, como vamos ver logo mais? Porque Ele é um Deus que consiste em 3 pessoas, subsiste em 3 pessoas, e essas pessoas se honram entre si. Nunca deixaram de se honrar e nunca deixarão de se honrar. Perfeitamente. O Filho se submete ao Pai, o Pai honra o Filho, o Espírito Santo honra o Filho e o Pai, assim como o Filho honra o Espírito Santo. Assim é Deus. Por que Deus quer que nós não matemos? Porque Deus é o Deus da vida, é Ele quem deu vida, é Ele quem nos
dá vida novamente, nova vida. Deus é um Deus pró-vida, ok? Por que não devemos adulterar? Porque Deus é fiel. E assim, sucessivamente, porque não devemos mentir, dar falso testemunho. Deus é um Deus de verdade, né? Porque não devemos cobiçar, porque Deus é um Deus satisfeito, pleno em si mesmo, ok? E Ele quer que nós sejamos nele também. Os mandamentos apontam para o caráter de Deus. Lembre-se disso, irmãos. Deus é um Deus santo e Ele quer que nós nos relacionemos com Ele de maneira adequada. Certo? Por isso que devemos aprender, é importante conhecermos esses mandamentos. Mas vamos tentar trabalhar, passar aqui de um por um, tá certo? Como eu disse, de maneira en passant, panorâmica, nós vamos passar em cada um desses mandamentos. E o primeiro da segunda tábua da lei, que na verdade é o quinto mandamento dos 10 do Decálogo, é o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe. Pergunta de número 64 do Breve Catecismo, pergunta o seguinte: o que exige o quinto mandamento? E a resposta é a seguinte: o quinto mandamento exige a conservação de honra e o desempenho dos deveres pertencentes a cada um em suas diferentes condições e relações, como superiores, inferiores ou iguais. Olha só a amplitude da ideia desse mandamento. Geralmente, quando pensamos nesse mandamento, nós pensamos em filhos que devem honrar os seus pais. Não é verdade? Isso é verdade. É verdade. Okay? Mas a amplitude da aplicação dele é maior. É maior. E o que o Breve Catecismo, a partir da própria Escritura, vai nos ensinar, nos mostrar, é que todo tipo de relação que nós temos deve ser honrosa. Aqueles que são superiores a nós, nosso pai, nossa mãe, mas não só pai e mãe, se estende a avós, por exemplo, se estende aos mais velhos, se estende a um professor seu, se estende a uma autoridade civil, se estende à liderança da nossa igreja, né? Presbíteros, diáconos, ok? Se estende a pessoas mais velhas. E não somente aquele que, vamos dizer assim, hierarquicamente nesse sentido, seja por dons ou seja por idade, não somente os inferiores devem honrar os superiores, mas os superiores devem honrar também os inferiores. Então esse mandamento tem toda essa aplicação. Eu gostaria que vocês abrissem lá em Efésios capítulo 5. Olha só que interessante o que nós temos lá em Efésios capítulo 5, o ensino do apóstolo Paulo. Como nós, cristãos, que somos igreja do Senhor, devemos lidar com os nossos relacionamentos. O apóstolo Paulo ele vai tratar disso. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo de número 21 e 22. Diz assim: depois de estimular o crente para que se encha do Espírito Santo, ele diz o seguinte: como vocês devem se encher do Espírito Santo? Como nós devemos nos encher do Espírito Santo? Ele fala que é cantando hinos entre nós, hinos espirituais, louvando a Deus de coração, com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vocês percebem? Quando nós nos relacionamos da maneira correta, nos sujeitando uns aos outros, no temor do Senhor, nós estamos nos enchendo do Espírito Santo. E aqui nós estamos cumprindo o quinto mandamento, quando nos sujeitamos uns aos outros, quando nos honramos uns aos outros, nas nossas relações. E aí depois ele vai destrinchar que sujeição é essa que deve acontecer. E aí ele vai falar do lar, relação marital, marido e mulher, né? Deve haver respeito mútuo, deve haver sujeição mútua.
Vocês percebem? Isso é a aplicação do quinto mandamento, irmãos. A aplicação do quinto mandamento. Na relação marital deve haver sujeição mútua. Okay? O marido também se sujeita à mulher. O marido serve a sua mulher. O marido serve a ponto de dar a vida, se necessário for, e no dia a dia. Ok? Isso é importante nós entendermos. Respeita, honra a sua mulher, assim como a mulher respeita e honra o seu marido. Nisso nós estamos cumprindo o quinto mandamento. Na relação filhos e pais, que o apóstolo Paulo vai tratar aí no capítulo 6, versículo de número 1, né? Na relação filho e pai, nós somos enchidos do Espírito Santo quando nos relacionamos da maneira correta. Filhos respeitando, se sujeitando aos pais, pais respeitando, né, e servindo, amando os seus filhos. Isso é muito importante. Certo? E nisso nós estamos cumprindo o quinto mandamento. Relação patrão-empregado. Seja você o patrão, tem instrução para você. Seja você o empregado, tem instrução para você. E nessa relação, a Bíblia nos ensina como devemos lidar. E quando você lida da maneira correta, você está cumprindo o quinto mandamento. Então, todo tipo de autoridade constituída, nós devemos lidar da maneira correta, se sujeitando. Isso é importante nós entendermos, irmãos. Isso se estende à esfera civil. Deem um pulo lá para Romanos, voltem aí. É um pulo para trás. Romanos, capítulo de número 12. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo de número 10. E depois vamos para o capítulo 13, verso 1. Ok. Na nova vida que Deus nos deu, como devemos caminhar de maneira digna do Evangelho, da salvação? E dentre vários conselhos, instruções, o apóstolo Paulo diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ok? Todo tipo de relação, irmãos. Inclusive a nossa aqui, como irmãos em Cristo. Nós devemos nos honrar, nós devemos nos amar, e nisso nós cumprimos o quinto mandamento. E vai além da esfera eclesiástica, vai além da nossa esfera fraternal, como irmãos em Cristo que somos. Olha aí o capítulo 13, verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Toda autoridade civil, irmãos, é constituída por Deus. Talvez você já se revolte aí no seu espírito, mas como pode? Né? Eu não gosto do presidente, por exemplo. Foi Deus quem instituiu e colocou lá. Porque nada está fora do controle de Deus. Independente dos meios ou da forma que você não concorde que ele foi parar lá, pode ser que Deus esteja colocando por motivos que a gente não sabe, mas é Deus que está no controle. E nós devemos nos sujeitar. Pensa, por exemplo, nos cristãos do século I. Vocês sabiam que eles se sujeitavam a Roma? Estavam debaixo das leis romanas. Eles não estavam debaixo mais da lei de Israel como nação. Por isso que cristãos gentios não precisavam observar as leis civis de Israel dadas lá na Antiga Aliança. Eles estavam debaixo do Império Romano. E eles obedeciam à lei. O próprio Senhor Jesus, ele chega a recomendar que se pague tributo, né? Irmãos, tem alguém ali na porta, alguém pode convidar a pessoa para entrar? Eu acho que ela está ali, ela não sabe se pode entrar ou não. Alguém chama ali, por favor. O William foi lá. Ótimo. Então, nós devemos honrar toda a autoridade, seja acho que é ano que vem que tem eleição para prefeito, prefeitura, né? Devemos honrar, independente de quem seja, foi Deus quem colocou. Devemos honrar, servir, ainda que não concordemos com muitas coisas. E lembre-se sempre, já que eu toquei nesse assunto, quando nós não obedecemos às autoridades civis, quando elas quebram a lei moral de Deus, ou nos pedem, ou nos mandam fazer algo que quebra a lei moral de Deus. Aí nós não obedecemos, ficamos com a lei moral de Deus. Mas enquanto as leis instituídas não quebram a lei moral, nós devemos obedecer. Tá certo? Olha só que interessante, eu acho muito interessante um outro texto, ainda em Romanos 13, versículos 7 e 8.
Olha só a instrução do apóstolo Paulo, inspirado por Deus. Ele diz o seguinte: pagai a todos os que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Você acha os impostos pesados? Você tem que pagar. Não adianta falar, eu não concordo com a quantidade de impostos que nós pagamos, e você pega e sonega. Isso está errado. Tá certo? Você está desonrando, você está quebrando o 5º mandamento. Além de outros, né? Eu creio que você está quebrando aí também o não roube, né? A gente vai falar disso mais para frente, o não furte. Então vocês percebem? Nós temos que saber lidar com todas essas questões. Verso 8 ele diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Quem ama o próximo tem cumprido a lei. Tem cumprido a 2ª tábua da lei. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós. Então este é o 5º mandamento, irmãos. Essa é a amplitude do 5º mandamento. Ok? Tem a questão da promessa, né? É o primeiro mandamento com promessa de longa vida e prosperidade, por assim dizer, daqueles que cumprem esse mandamento, né? Nós poderíamos falar mais sobre isso aqui, mas eu acho que delongaria também demais. Mas isso não quer dizer que se você honra as autoridades, você vai viver 150 anos, né? Não é garantia disso, ok? Mas que Deus vai te dar uma vida próspera, uma vida frutífera, que vai ter valor, que vai ter grande peso enquanto você vive. Se você consegue cumprir este mandamento, né? Se você tem buscado uma vida de piedade cumprindo este mandamento. Ok? Então este é o 5º mandamento. Percebe a amplitude? Vai além do que a gente, numa simples leitura, a gente imagina. Tá certo? Podemos avançar aí para o 6º mandamento? Sim. Ok, então vamos para o 6º mandamento. 6º mandamento, irmãos. Não matarás. Não matarás. Esse é o 6º mandamento. O Deus que dá a vida é o Deus que diz: não matem, não matem. E aí a gente vai tentar entender um pouco mais este mandamento, que daria também uma grande, boa discussão aqui para nós numa aula de 5 horas. De 5 horas de duração, com intervalo, coffee break e tudo mais. Tá certo? Mas vamos tentar abarcar algumas coisas aqui que julgo eu serem importantes. Pergunta 68 do Breve Catecismo: o que exige o 6º mandamento? Resposta: o 6º mandamento exige todos os esforços lícitos para conservar a nossa vida e a dos nossos semelhantes. Permita-me só dizer uma coisa. O que nós estamos vendo aqui de maneira resumida, de maneira sumária, nós muitas vezes estudamos um semestre inteiro no seminário sobre isso aqui. A maioria dos professores de teologia no seminário que vão dar a disciplina de ética cristã vão trabalhar a ética cristã a partir dos mandamentos. E é muito amplo, gera muita discussão, né? É algo assim bom de entendermos que nós queremos honrar a Deus em todas as esferas da nossa vida. Tá certo? Então abro esse parênteses para que você não fique alvoroçado e querendo tratar de todos os detalhes hoje, porque não vamos dar conta, tá certo? Mas o 6º mandamento exige que todos os esforços lícitos para conservar a nossa vida e a dos nossos semelhantes. Então nós somos aqueles, irmãos, que conservam a própria vida. Nós devemos usar meios lícitos para conservar a própria vida e devemos usar meios lícitos para conservar a vida de outros, a vida do próximo, dos nossos semelhantes. Ok? Eu sei que pode estar passando muita coisa aí na sua cabeça, mas vamos tentar tratar de algumas questões. Vamos começar com os textos bíblicos. Mateus capítulo 5, versículo 29. Mateus capítulo 5, versículo 29. Alguém que está aqui na frente, pode ser o seu Newton, José, Bira, né, com a voz poderosa aí de trovão, leia o texto aí, para que saia aqui no áudio, para quem está ouvindo depois em casa, tá? Mateus 5, 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, se não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Maravilha, olha só
Talvez você leia e fale, o que tem a ver esse mandamento, né? Ou esse texto com este mandamento? Aqui nós estamos ampliando, e eu quis começar com esse texto propositalmente, porque aqui nós estamos aprofundando o entendimento do mandamento com aquilo que é mais precioso. Por mais que devamos conservar, e nós vamos falar disso, a nossa vida física e do próximo, nós devemos pensar, acima de tudo, na ideia da vida eterna. Vida eterna. E aqui, se necessário for, você prejudicar a sua vida biológica, entende? Lógico que aqui é um exemplo, é uma linguagem figurada, mas o que ele está dizendo é, se necessário for arrancar o seu olho para não pecar, para que você tenha a vida eterna e não perca, por assim dizer, a vida eterna, faça-o. Tá? Isso é importante porque, irmãos, tem até aplicações muito importantes. Se nós sabemos que hoje pessoas que não creem no Senhor estão mortas nos seus delitos e pecados, faz parte do cumprimento deste mandamento, quando nós aprofundamos nele, a pregação do Evangelho, os esforços para que as pessoas creiam em Jesus Cristo, para que elas recebam vida, vida abundante, vida eterna. Para que elas saiam da morte para a vida, a morte espiritual, que acarretará a morte eterna. Então nós temos que fazer todos os esforços para que nós tenhamos a vida eterna, obviamente que Cristo já fez, mas agora nós honramos o que Ele fez vivendo de maneira santa e devemos também fazer esforços para que outros tenham a vida eterna. Ok? Deem um pulo aí agora para Mateus 10, versículo 23. Mateus 10, 23. Diz assim: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Certo? Então aqui a ideia do mandamento é: preguem, enquanto vocês pregam, pode ser que vocês sejam perseguidos. E se possível for, use meios para que você fuja da perseguição. Tá? Então fugir da perseguição não é errado. Tá certo? Fugir da perseguição para manter-se vivo. Paulo fugiu muito de perseguição. Ele ia de cidade em cidade. Muitas vezes ele deixava uma cidade porque justamente a perseguição se instaurava contra ele. Ele tinha que fugir para não matarem ele. Tá certo? Então é lícito você preservar a sua vida nesse sentido. Né? Eu diria que isso se aplica de várias outras maneiras, né? Por exemplo, você é punido injustamente, ou tem uma acusação injusta contra você. É lícito você se defender, né, no tribunal, por exemplo. Né? Para isso nós temos bons advogados aí trabalhando. Né? É lícito você fazer isso, se defender, porque você está visando a sua vida, você está visando, por exemplo, um pai de família. Você como protetor, você precisa de liberdade para proteger a sua família, preservar a vida da sua família. Vocês percebem a amplitude? Nós podemos pensar em muitas coisas acerca do mandamento. Ok? Mas vou pedir que alguém leia aí o Salmo de número 82, versos 3 e 4. Salmo de número 82, versos 3 e 4. Defendam o direito dos fracos e dos órfãos. Façam justiça aos aflitos e desamparados. Socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Maravilha, olha só que interessante, irmãos. Sabe qual é a nossa motivação para a justiça social, inclusive? Os mandamentos de Deus. Deus, Ele quer que nós lutemos pelo necessitado, pelo fraco, que nós ajudemos, contribuamos para que aqueles que são oprimidos deixem de ser oprimidos. É por isso que é lícito cristãos verdadeiros se envolverem na política. Né? Não é ilícito, não, se envolverem para o bem comum, motivados pelo Evangelho, motivados pela honra ao Senhor. Quando você faz esforços para que pessoas que estão tendo algum tipo de prejuízo, que deixe ela em risco, você está cumprindo este mandamento também. Você está cumprindo o 6º mandamento, quando você luta pelo bem comum, pelo bem das pessoas. Tá certo? Isso é importante nós entendermos, para que nós não sejamos indiferentes. Não é o mais natural nós sermos indiferentes, nós lutamos pelo nosso. O outro nós deixamos para lá, ele que se vire com os problemas dele.
Tá certo? Esse mandamento se estende até a questões públicas, nós lutarmos pelo bem comum, né, da nossa cidade, do nosso município, por exemplo. Esse mandamento se estende a isso. Agora, permitam-me dizer algo importante. O termo, irmãos, matar aqui, esse verbo, ele não se refere especificamente a matar. Quando você vai para o verbo originalmente, na língua original, ele se refere mais a cometer assassinato do que a matar em si. Por que é importante dizer isso? É como se o mandamento fosse: não assassinarás, não cometa assassinato. E matar é diferente de cometer assassinato. Tá certo? Matar é diferente de cometer assassinato. O assassinato é quando você tira a vida de alguém por motivos injustos. Isso é assassinato. E por que é importante dizer isso? Porque talvez você entre em conflito e fale: mas Deus, no Antigo Testamento, para o povo de Israel, a lei civil de Israel, havia pena de morte. Não é contradição? Não. Deus, ele mandava matar e não assassinar. Vocês percebem a diferença? Não está obscuro demais para vocês não, né? Era por causas justas, porque a lei foi dada. E a lei dizia: não faça tal coisa, porque senão você vai ser punido de morte. Se você matasse alguém, por exemplo, sabe qual era a pena para quem matava outra pessoa? Ele pagava com sua vida. Ele era morto, era pena de morte. É por isso que não é errado, irmãos. Você vê por aí, por exemplo, há estados nos Estados Unidos onde há pena de morte. A lei, ela foi levantada. Não cometa a infração para que você não seja punido com a morte. Ande corretamente, entende? Então vamos supor que um dia na Constituição Federal houvesse pena de morte. Nós nos submeteríamos. Isso obviamente pode trazer injustiças? Pode. Pessoas podem ser mortas injustamente? Pode acontecer, né? Mas não é errado um estado, por exemplo, que tenha pena de morte. A lei foi colocada, não descumpra, para que você não seja punido com a morte. Certo? Então é não assassinar, que é morte injusta. Isso tem aplicações tão amplas, nós podemos pensar, por exemplo, na autodefesa. Na autodefesa. Será que é lícito? Se uma pessoa entrar na sua casa e botar em risco sua família, o que você vai fazer? Vai pedir para ele sair, por favor? Como é que você vai defender sua família? Você, pai de família. Entende? Vocês percebem que o entendimento dos mandamentos são importantes para a gente saber lidar com situações na vida. Né? Eu, como pai de família, protetor do meu lar, e Deus me deu essa responsabilidade, eu devo aprender essas questões. Para que eu possa proteger de maneira correta, sem ferir a lei de Deus, a minha família. Entende? Então, isso é importante. Autodefesa não é assassinato. E se você é um militar e estoura uma guerra, e você vai para a guerra, como é que você vai fazer? Você vai chegar lá diante do fuzil da pessoa que quer invadir o seu país, vai se ajoelhar e pedir, por favor, não invada o meu país? Vocês percebem? Que para que pessoas não sejam assassinadas, para que pessoas não sejam oprimidas, em prol da vida, se for posto um fuzil na sua mão para defender a sua nação, por causa justa, obviamente, né? Não por ganância de poderosos, porque aí pode estar quebrando outros mandamentos da lei de Deus, mas se for para proteção da vida, você como alguém que está debaixo da lei do Estado, e o Estado te mandou para a guerra, pode apertar o gatilho. Tá certo? Pode apertar. Os ucranianos que estavam lá na guerra, vocês acham que eles estavam se defendendo dos ataques russos? Se era um cristão ali que estava com o fuzil, ele quebrou o mandamento? Se ele matou algum soldado russo? Entende como é importante entender os mandamentos? Se o Birajá, Neres, né, que diante de algumas situações estavam com suas pistolas na mão para defender a sociedade, graças a Deus nenhum deles precisou, né, usar, né, até onde eu sei, nas conversas não precisou usar, mas não quebraria o mandamento, né, para proteger a vida, entende? Para proteger a vida, justamente para manter a vida. A Valéria vai entregar o Neres. Estou brincando, diga, Valéria.
Já. Pois é, não dá tempo de perguntar, né? Não dá tempo de perguntar. Pois é, mas o que acontece? Qual deveria ser a regra? E aí você vê a importância de todos os cristãos... Desculpa. De todos os cristãos conhecerem bem a lei de Deus. Se o político que Deus colocou como autoridade está ferindo o mandamento de Deus, me mandando para a guerra, um cristão não estaria nessa guerra, entende? Ele seria preso ou até morto, mas não desobedeceria à lei de Deus. Então ele tem que avaliar previamente os motivos do porquê ele está fazendo a guerra. O país que está se defendendo, o cristão está lá na guerra para defender o seu país por motivos injustos do outro país. Se o outro país está invadindo por motivos injustos, espúrios, que o seu governante tem e está usando o seu exército, o cristão ele já deveria ter avaliado. E provavelmente um cristão que compreende a lei, um dos cristãos ali não estaria, né, naquela guerra. Entende? Obviamente que a gente está falando do ideal, do mundo ideal. Tá certo? Então seria dessa maneira que eu responderia essa pergunta. Exatamente. O nosso governo entendeu que as terras vizinhas são muito prósperas e ele usa o seu exército, vamos invadir, e dá uma desculpa qualquer. Eu, como cristão, não vou para essa guerra. Agora, um outro país está invadindo meu país por motivos injustos. Aí eu estou na guerra. Entende? Para defender os meus, para defender a minha nação. Ok? Mas realmente não dá tempo de perguntar. Viu? Não dá tempo. Ok, o que é proibido no sexto mandamento? O sexto mandamento proíbe tirar nossa própria vida ou a vida de nosso próximo injustamente, ou qualquer coisa tendente a isso. Tá certo? Então poderíamos conversar aqui mais sobre os mandamentos. Né? Tem um assunto que eu sei que o Alex gosta, sobre alimentação. Né? Esse mandamento, até a observância da nossa alimentação. Irmãos, deixa eu confessar uma coisa para vocês. Enquanto eu estudo isso aqui para trazer aula para vocês, eu me envergonho, entende? Eu sou colocado na parede, né? O exercício físico é importante. Eu falei aqui, deixa eu defender, só para que fique bem claro, né, toda a perspectiva dos mandamentos de Deus. Eu falei na última aula sobre o dia do Senhor. E dia do Senhor, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas recreações, né? Não é dia de cuidado do corpo no sentido de vou para academia, vou fazer um Cooper, vou jogar futebol, né? Vou me divertir, vou para um estádio assistir futebol e deixo o culto para o outro domingo. Né? Não, você está quebrando o quarto mandamento. Mas quando você tem outros 6 dias e você não cuida do seu corpo, você está quebrando o sexto mandamento. Entende? Então, enquanto eu preparava a aula, eu já pedi perdão a Deus. E eu preciso me cuidar, por exemplo. Né? Eu preciso cuidar da minha saúde. Né? E, obviamente, quando estou dizendo isso, estou falando de maneira moderada. Né? Eu sei que alguém pode discordar, por isso que os mandamentos são amplos, o entendimento dele. Mas, por exemplo, comer uma gordura num churrasco. Você está quebrando esse mandamento? Ah, não, né, pastor? Né? Não estou cuidando da minha saúde? Não. Eu creio que não, você não está quebrando o mandamento. Agora, se você come gordura todo dia, você mete gordura para dentro, todo dia você está lá na gordura, aí é outra história. Entende? Se eu tomo, por exemplo, um vinho, eu estou quebrando esse mandamento? Estou falando aqui de vinho, bebida alcoólica mesmo. Eu estou quebrando o mandamento? Né? Não estou. Agora, se eu me embriago, vivo me embriagando, né? Eu pego outra bebida, Coca-Cola, né? Dei um golinho na Coca-Cola ali, tem um aniversário, tem um negócio, dei um golinho na Coca. Né? Agora, se eu bebo Coca todos os dias, se eu bebo Coca exageradamente, percebe? E aí, nisso, a gente poderia ampliar para várias outras questões, mas coisas que nós devemos pensar como cristãos e os mandamentos nos ajudam para honrar o nosso Deus. Tá certo? Ok, ó, a Bela me falou, você ainda está no sexto mandamento. Vamos avançar, ok? Vamos avançar. 7º mandamento, então, irmãos, não adulterarás. 7º mandamento, não adulterarás. Eu sei que vocês estão coçando aí para perguntar, eu peço perdão.
A gente vai ter a oportunidade de passar por cada mandamento. Em outra oportunidade, a gente vai poder tratar, discutir aqui melhor os mandamentos. Tá certo? 7º mandamento: não adulterarás. Pergunta 71 do Breve Catecismo: o que exige o 7º mandamento? O 7º mandamento exige a conservação da nossa própria castidade e da do nosso próximo, no coração, nas palavras e nos costumes. Ok? Olha só a amplitude deste mandamento: não adulterarás. Tem gente que acha que esse mandamento diz respeito só a não se deitar com a mulher que não é sua, né? Você que é casado ou algo assim. Não, vai muito mais do que isso, né? Preservar a própria castidade. A ideia de castidade aqui é você ter ódio à impureza, é você não cometer qualquer tipo de impureza, né? Seja a fornicação, né? Seja o adultério em si, impureza com o seu próprio corpo, né? Tudo isso está envolvido neste mandamento: não adulterarás. Tá certo? Isso é muito importante nós observarmos também. Quer seja no corpo, quer seja na mente, quer nos afetos. Mateus capítulo 5, verso 28, o Senhor Jesus vai dizer que só de você desejar a mulher que não é sua, do outro, você casado, você já adulterou. Entende? Então você adulterou aqui, ó. Vocês percebem a amplitude do mandamento? Quando você tem desejos ilícitos, impuros, mesmo que você não seja casado, desejos que você não deveria ter, né, que ainda nem levou a atos, mas desejos, você já está quebrando o mandamento. Né? Você já está quebrando o mandamento. Desejos maus no coração. Né? E obviamente que começa aqui, ó. Até a gente cometer o ato, a gente não comete o ato do nada. Começou aqui, ó, os desejos. Por isso que devemos nos encher, nos policiar, lutar contra os nossos impulsos carnais. Tá certo? Então, essa é a amplitude deste mandamento. O que proíbe o 7º mandamento? Pergunta 72, Breve Catecismo. O 7º mandamento proíbe todos os pensamentos, palavras e ações impuras. Todo tipo de pensamento, palavras e ações. Para dar uma ampliada aqui, para você pensar mais sobre esse mandamento, nós temos que tomar cuidado com o que nós vemos. Entende? O que você anda assistindo na TV? Os filmes que você vê, será que não tem pureza sexual e isso te leva a pensar coisas, a ter desejos? Entende? Você está quebrando o mandamento. Os lugares que você frequenta te leva a ter desejos impuros. O uso do seu celular, por exemplo, como é que você usa? Tudo isso nós temos que cuidar para não quebrar este mandamento de Deus. Tá certo? Que nós teríamos várias coisas para pensar. Né? Eu me lembro aqui, olha só como nós temos que cuidar com as coisas que esse mundo oferece. Né? Às vezes é num livro que você lê. Né? Tem livros aí que estimulam pensamentos maus e impuros. Né? Enfim, dançar é pecado? Dançar não é pecado. Mas tem tipos de dança que vão estimular impulsos, desejos. Vocês percebem? Tudo isso nós temos que avaliar para não quebrar os mandamentos de Deus. O cristão, ele tem, nós como cristãos devemos nos aprofundar nesses assuntos, entendimento das Escrituras, para que não vivamos uma vida superficial, não ficar só naquele negócio de pode, não pode, né, como se fosse muito simples, mas aprofundar para a mente, para os desejos, para a maneira que nós lidamos com muitas coisas. É se aprofundando na vontade de Deus, nos mandamentos de Deus, na ética cristã, que nós vamos saber discernir uma música que não, naturalmente, ela não é cristã, se é lícito eu escutar ou não, entende? Se um determinado estilo musical, o que ele estimula, tudo isso está aqui, irmãos, na ética cristã, a partir dos mandamentos de Deus. Então nós precisamos nos aprofundar para vivermos uma vida cristã madura, para sairmos da superficialidade, achar que o cristianismo é só vir aqui, né, e canta louvores e participou do culto, eu sou um bom cristão. Não, vai muito além. Envolve a nossa vida integral, holística, né? Todas as esferas da nossa vida. Nossa vida não tem esse negócio de santo e profano, toda a nossa vida é santa. Tudo, o que nós olhamos, o que nós fazemos, pensamos, deve ser vivido de maneira santa e para a glória de Deus.
Essa é a vida do verdadeiro cristão. Certo? Ontem eu tive a oportunidade de evangelizar uma menina que o Jeremy vai conhecer, que está um pouco à frente dele lá no curso de... Né? E a Amanda também. Amanda? Acertei. A Amanda estudam lá arquitetura e urbanismo na UFSM. E eu pude começar a conversar ela para evangelizar para ela. Pude falar de muitas coisas que diz respeito a gente que se interessa por arquitetura e ela está estudando, né? E muitas aplicações, né? Na maneira que a gente encara até o belo, né? As coisas que Deus criou. Isso é vida cristã, irmãos. E nós devemos nos esforçar para viver com maturidade a vida cristã. Ok? 9º mandamento, então, irmãos. Ou melhor, 8º. Meu Deus, estou no 8º. Vamos lá. Qual é o 8º mandamento? Não furtarás. Não furtarás. O que exige o 8º mandamento? O 8º mandamento exige que procuremos licitamente aumentar a nossa riqueza. Olha, parece que você vai estranhar aqui agora, né? Licitamente aumentar a nossa riqueza e nossa condição exterior, bem como as do nosso próximo. Mas o que isso tem a ver com o mandamento? Tem tudo a ver, né? Que ele está ampliando também a ideia do mandamento. Vamos lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3. Alguém lê aí versos 10, 11 e 12. 10, 11 e 12. Capítulo 3, versos 10, 11 e 12. 2 Tessalonicenses. Quando ainda estávamos com vocês, nós devemos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos com o trabalho, mas andam se intrometendo na vida alheia. As tais pessoas ordenamos, exortando o Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Maravilha. Olha só que interessante, irmãos. Aqui é um estímulo ao trabalho. E o cristão deve ser um trabalhador. O cristão deve gostar de trabalhar. O cristão deve pegar no batente, né? Obviamente, cuidado para não idolatrar o trabalho. Coisas lícitas podem se tornar ídolos na nossa vida. Mas o trabalho é bom, né? A mentalidade católica romana entende que o trabalho é resultado da queda, mas não é. Antes que queda houvesse, Deus deu um mandato para o homem de trabalhar, antes mesmo da queda. Então o trabalho é algo bom, é santo, é precioso e Deus quer que o seu povo seja um povo trabalhador. Então trabalhem, se esforcem, estudem naquilo que vocês trabalham, se capacitem, tudo isso é bom. Obviamente com todo cuidado, lembre-se sempre disso, não podemos ir para extremos. Aqui Paulo está exortando os crentes de Tessalônica porque estavam ociosos quanto ao trabalho, por causa do entendimento escatológico errado, né? Marcando data da volta de Cristo, Cristo está voltando, então vamos parar de trabalhar, vender tudo. Eles são exortados pelo apóstolo Paulo. Tá certo? Então o trabalho é bom, e não é errado você trabalhar para ter mais recursos, não é errado. Pelo contrário, isso é bom e justo. E você está cumprindo este mandamento quando você é um trabalhador, tá certo? E quer, de alguma maneira, ter um recurso a mais de maneira lícita, você pode fazer isso. Né? Vou fazer um curso ali, porque eu fazendo um curso, uma capacitação no meu trabalho, eu vou poder subir de cargo. Isso é bom. Isso é bom. E você deve se esforçar. Se esse curso não vai te tirar outras coisas que deveriam estar na lista de prioridade da vida cristã, família, né? Os próprios serviços eclesiásticos, né, coisa assim, está te impedindo de fazer de ter vida devocional, de buscar a Deus, aí não. Agora, se não impede, você consegue se organizar, você é disciplinado, vai em frente, tá? E ter mais riquezas não é errado. Trabalhar para ter mais riquezas não é errado. Obviamente que a sua grande motivação não deve ser ficar rico, mas usar do dinheiro para a glória de Deus, tá certo? Talvez dar uma tranquilidade a mais para a sua família, poder ajudar outras pessoas, né? Poder usar o seu recurso para expansão do evangelho, entende? Então tudo isso é lícito, irmãos, e é precioso, né? Provérbios vai falar da ociosidade, que aquele que não gosta de trabalhar também está errado, né? Do preguiçoso, Provérbios vai falar muito da preguiça, que é um pecado, a preguiça.
Então nós devemos ser um povo trabalhador, né? E saber usar o nosso recurso. Saber usar o nosso recurso é muito trabalho, ou é muito proveitoso, é importante, tá certo? É necessário você cumprir este mandamento também. O contrário é verdadeiro. Quando você usa os seus recursos de maneira irresponsável, desperdiça recursos, gasta com coisas desnecessárias sem pensar, você pode estar incorrendo na quebra deste mandamento também. Entende? Você está furtando aquilo que Deus tem te dado. Tá certo? Não furtarás. Olha só que interessante. O que é proibido no 8º mandamento? Pergunta 75. O 8º mandamento proíbe tudo que impede ou possa impedir injustamente o aumento da riqueza ou do bem-estar, tanto nosso como do nosso próximo. Né? Aqui é mais fácil a gente pensar no nosso, né? Mas também do nosso próximo. Você pode pensar no bem-estar do próximo, você deve, né? E no que for possível, você usar recursos para o bem-estar de outras pessoas também. Tá certo? Vamos dar um pulinho lá em Efésios, capítulo 4, versículo 28. Eu estou ampliando aqui, obviamente, irmãos, mas a implicação mais clara e mais óbvia deste mandamento é que você não deve roubar mesmo, né? Isso é claro, eu não falei disso, mas é a coisa mais óbvia. Você não deve roubar. Roubar é você pegar aquilo que não é seu, né? Recurso que não é seu, fazer um caixa 2 no trabalho, né? Pegar algo que não é indevidamente, que não é seu, de alguma maneira, enfim. Poderíamos também ampliar aqui de várias maneiras, mas não ao ponto. Efésios capítulo 4, versículo 28. Quem achar aí pode ler bem alto. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Percebe? Qual é o contrário de não furtar? O contrário, ou melhor, qual é o contrário de furtar? Não é não furtar. O contrário, segundo o apóstolo Paulo aqui, do furto é trabalhar para você ter recurso para ajudar o próximo. Olha só. Isso é muito interessante, né? Você então tem recurso, se ajuda. Obviamente que na lista de prioridade, quem é que você deve ajudar com o seu recurso? Seus próprios familiares. Você deve cuidar dos seus familiares da melhor maneira que você puder, com os seus recursos. E aqui eu estou falando principalmente para os homens, né, de casa, a responsabilidade principal é de vocês. Não que a mulher não possa trabalhar, viu, gente? A mulher pode, obviamente, com toda vocês se organizando bem ali, a casa não ficando desassistida e tudo mais, vocês podem, né, se organizar para isso, mas o foco, a prioridade é a própria casa, né? E aí você pode usar os recursos para ajudar outras pessoas. Diga, Danúbio. Não entendi. Sim, sim. Né? Obviamente, quando fala o preciso aqui, como eu estou dizendo, começa com os de próximo. Né? É como se fosse você vai ampliando o círculo dos relacionamentos. Né? Então, você começa com os seus. Ali é prioridade. Mas além dos meus, o meu recurso aqui, eu consigo ajudar meu irmão em Cristo. Né? Que a Bíblia, o próprio apóstolo Paulo instrui. Ajude os necessitados, especialmente os da família da fé. Né? Então, esse círculo aqui está lá no topo da lista de prioridade nossa. Né? E eu tendo mais recursos, eu posso ajudar, né, o cara ali da esquina que está precisando, né, fazer projetos para juntos ajudarmos outras pessoas de fora, a nossa comunidade, entende? A própria igreja, nós como igreja, a liderança, né, nós usamos recursos para ajudar os necessitados. Né? Os recursos de dízimos, ofertas aqui da igreja nós usamos. Né? Quantas cestas básicas nós temos tido a oportunidade de dar? Né? Essa semana mesmo tem uma família que o William é mais próximo ali, que nós ajudamos. Nós tivemos o caso muito conhecido aqui de um rapaz que faleceu com câncer e nós pudemos ajudar a família, continuamos em contato. Então, como igreja, a gente também ajuda. Né? Isso tudo é importante. Imagina se nenhum dos membros da igreja trabalhasse. Como igreja poderíamos ajudar essas pessoas? Não. Entende? Mas porque trabalhamos e honramos a Deus ao trabalhar, nós cumprimos com aquilo que nós entendemos que é a nossa obrigação também. Né? Nós que somos membros, somos dizimistas, né? E com isso nós estamos também honrando a Deus. E aqui eu amplio o mandamento. Né? Nós entendemos que
não ser um dizimista, você também está quebrando esse mandamento, tá certo? E com isso tudo nós ajudamos. Ajudamos pessoas, ajudamos a obra missionária no seu avanço, ajudamos outras igrejas. Por que Caçapava está surgindo? Entende? Pela fidelidade do povo de Deus com os recursos. E a igreja tem conseguido usar esses recursos para que Caçapava surja. Se Deus permitir, em outros lugares nós vamos conseguir plantar outras igrejas. Vocês percebem? Então seria essa a ideia. O necessitado aqui começa com os seus e vai ampliando, tá certo? Dentro daquilo que Deus tem te dado. Tá certo? Mas não entra naquele morador, eu não sei qual é, esse que fica na rua pedindo aí, né? Pois é, lógico que você tem que ter discernimento, né? Está ajudando ele a pedir, na verdade. Pois é, você tem que ter discernimento, não é? Quebrei o mandamento, o cara chegou ali, bêbado, e me pediu e eu não dei. Né? Você vai dar para ele beber mais? Entende? Você tem que ser esperto. Temos que ser simples como a pomba, mas espertos como a serpente. Instrução do Senhor Jesus. Tá certo? Então você tem que avaliar. Avaliar dá trabalho. Porque muitos de nós é mais fácil até dar o dinheiro ali para a pessoa, porque a gente não se envolve. Né? Dá o dinheiro, você deu e acabou. Agora, quando você se envolve, você vai poder avaliar a melhor maneira de ajudar. Às vezes a melhor maneira não é dar o dinheiro. Às vezes a melhor maneira é outra forma. Já levar o alimento. Né? Até outra igreja, isso era, né? Mas como hoje em dia as igrejas, porque cada um tem um nome, parece que, na verdade, a igreja é toda. Né? Com certeza. Melhor que ajudar o outro da outra igreja que conhece lá, que precisa de trabalho, está ganhando um pouco. Isso aí dando para aqueles lá na rua. Perfeito. Igreja invisível do Senhor, né? Está na lista de prioridade. Igreja local são os irmãos mais próximos, mas você tem a igreja do Senhor espalhada por essa terra. E isso não se restringe à denominação, né? Não, é mais amplo. Né? Aqueles que creem verdadeiramente no Senhor são seus irmãos em Cristo, são nossos irmãos em Cristo. Porque não tem esse negócio de primo, né? E primo na fé ou coisa desse tipo. Ok, irmãos, poderia falar de outras coisas aqui mais, né? Como simonia, sacrilégio, mas podemos deixar para outra oportunidade. Chegamos então no 9º mandamento, tá? 9º mandamento, para conseguirmos caminhar para finalizar. 9º mandamento, qual é? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E aqui é a mentira. Não devemos contar mentira, falar mentira, em todos os aspectos, né? Contra o próximo ou qualquer tipo de mentira. Não vem de Deus. Deus é um Deus de verdade. Se custar a sua vida, que você dê a sua vida e você pague com a vida, mas não fale a mentira. Não use da mentira. Para o cristão não cabe a mentira. Ok? Nós somos o povo da verdade. Somos aquele que fala a verdade. Às vezes encarar a verdade é difícil, né? Às vezes ter que falar a verdade vai te trazer conflitos, confrontos, mas nós somos o povo da verdade. Por isso que até mesmo na evangelização, a gente não deve omitir a ideia do pecado, entende? Você tá omitindo uma verdade muito importante na evangelização. Mas o que a pessoa vai falar? Eu tenho que falar a verdade. O que ela vai falar, isso aí já não é comigo. Eu devo falar a verdade. Tá certo? Então nós somos o povo da verdade. O que exige o 9º mandamento? O 9º mandamento exige a conservação e promoção da verdade entre os homens e a manutenção da nossa boa reputação e a do nosso próximo, especialmente quando somos chamados a dar testemunho. Certo? Se tiver que dar testemunho, você não vai usar da mentira para beneficiar o seu amigo. Não, é a verdade que é dita. Entende? Verdade em todos os aspectos. Irmãos, nós somos o pessoal, o povo da verdade absoluta. Inclusive, nós cremos na verdade absoluta. Não somos relativistas, não somos pluralistas. Não entendemos que há várias verdades. Né? Isso chega a ser o cúmulo do absurdo. Né? A pessoa pensa de maneira totalmente antagônica à outra, fala, não, essa é a sua verdade e eu tenho a minha verdade. Não, é mentira, isso aí é mentira. A verdade é isso aqui. Certo? Não tem como ou eu ou você estar na mentira. Porque se são antagônicos, a verdade ela existe, ok? A verdade, nós lidamos com ela. Tá? E a Bíblia vai trazer, recheada de textos que mostram que nós somos o povo da verdade. Que devemos falar a verdade em toda ocasião. O que proíbe o 9º mandamento? O 9º mandamento proíbe tudo que é prejudicial à verdade, ou injurioso, tanto à nossa reputação como à do nosso próximo. Isso envolve a nossa fala. Né? Temos que ter cuidado para não sermos injustos,
falar, sermos fofoqueiros, né? Isso é quebra deste mandamento, né? Falar mal da outra pessoa de qualquer maneira, né? Isso quer dizer que nunca devemos falar das outras pessoas de maneira alguma. Quando é lícito você falar da outra pessoa? Quando você está falando visando sinceramente o bem daquela pessoa. Tanto para ela, como até para outro, com vistas sinceras a ajudar, né? Vistas sinceras. Não, eu preciso de um conselho aqui. Vamos sentar aqui. Fulano está fazendo isso, mas eu não sei como lidar. Então você está falando do caso, mas com um desejo sincero de ajudar. Isso não é fofoca, né? Você vai se levantar, você está usando de meios, instrumentos para ir lá em prol da verdade, tá certo? Então isso é importante nós discernirmos também. Acusar falsamente, mentir para se beneficiar, inventar uma história, mentir por desculpa ou para se desculpar, né? Mentir para tentar encobrir algo, mentir até mesmo, a gente tem que tomar cuidado até com o tipo de brincadeira que a gente brinca, né? Ah, não, foi só brincadeira, fica aí contando mentira, cuidado, né? Até essas coisas a gente deve pensar, tá certo? Diga, Ness. Pode falar. Hoje a gente tem que preocupar muito, né, hoje na rede social. Né? Muita boa aplicação. Porque às vezes é 90%, 99% verdade e 1% é só que é mentira. E às vezes compartilho aquilo ali, mano. Perfeito. Eu estou faltando falso testemunho, porque aquilo deixou de ser verdade. Perfeito. Verdade tem que ser 100% verdade. Perfeito. Se não é 99%, não. Perfeito. Perfeito. Então, eu estou levantando falso. Porque muitas vezes ele falar, mesmo que seja verdade, quando eu vou usar a verdade para denegrir a imagem, a verdade que eu estou usando ali. A minha intenção a minha motivação é denegrir a imagem do outro, denegrir o outro, não ajudá-lo. Essa verdade ela não tem que ser dita, porque a motivação é denegrir a imagem do outro. E hoje, muitas vezes nós temos cuidado disso, de espalharmos coisas que não vai ajudar o nosso próximo. Então, a motivação é denegrir a imagem do outro, eu não devo fazer. Às vezes eu tenho, sabe que é verdade. E principalmente quando eu sei que só a parte é verdade. Perfeito. Hoje, se nós parássemos para pensar aqui, todos os mandamentos que nós estamos tratando aqui, as redes sociais, temos aplicações para fazer no nosso uso das redes sociais, né? Desde o não matarás, né? Até o não cobiçarás, todos os mandamentos, não somente esse, eu diria que todos mesmo, os 10 mandamentos. Hoje a gente usa muito redes sociais, então todos eles teriam aplicações, né? E essa é uma das aplicações deste mandamento específico no nosso uso das redes sociais. Então cuidado aí com seus dedos rápidos, né? Fala, não vou falar mal do próximo, não, vou digitar mal do próximo, né? Não estou falando, não estou quebrando o mandamento, não. Se faz como diz minha avó, se faz de besta para viver, né? Então não é assim que devemos lidar. Ok? Então teríamos muitos textos. Abram aí em Hebreus, capítulo 13. Desculpe, isso aqui eu já pulei, tá vendo? Para finalizar mesmo, mas já estou no 10º mandamento, tá? 10º mandamento, mas já vão abrindo em Hebreus, capítulo 13. O que exige, o que é o 10º mandamento, irmãos? Para resumir o 10º mandamento, não cobiçarás. Não cobiçar. Aqui nós estamos falando de muitos pecados que são cometidos por ações. A cobiça, ela é cometida aqui, ó, toda ela. Lógico que todos os outros pecados envolvem questões de coração, mas a cobiça sempre está aqui, ó. A cobiça ela é mais disfarçada, ela está aqui dentro, tá certo? Mas o 10º mandamento é não cobice. Não cobice nada do teu próximo, nada do que não é seu, não cobice. O que exige o 10º mandamento? O 10º mandamento exige pleno contentamento com a nossa condição. Se você tem trabalhado, se você não está ocioso, se você tem se esforçado, o que você tem é Deus que está te dando, e você deve se contentar com o que Deus está te dando. Tá certo? A condição que Ele tem te dado, se contente com ela. Bem como disposição para com o nosso próximo e tudo que lhe pertence. Sabe aquela pessoa que sempre está querendo mais e não está contente com o que tem? Ela quebra o 10º mandamento. Quebra o 10º mandamento.
Sabe aquela pessoa que olha a grama do vizinho é sempre mais verde? Ela está quebrando o 10º mandamento. Sabe aquela pessoa que não se alegra com o sucesso do outro, mas se entristece? Ela está quebrando o 10º mandamento. Entende? Sabe aquela pessoa invejosa? Inveja é quebra do 10º mandamento. Que a inveja, a natureza dela é você querer o que o outro tem, seja o que ele faz, seja os bens que ele tem. É quebra do 10º mandamento. Poderíamos ter aplicações nas redes sociais. Sabe quando você olha a viagem que o outro fez? E aí lá no seu coração você fala, e eu estou aqui trabalhando, não tenho férias. Né? E aí termina, e quando dá férias eu não tenho dinheiro para viajar, porque não deu, tem que pagar as contas. Né? Percebe? Irmãos, como nós quebramos o 10º mandamento. Quando você olha nas redes sociais também, ou seja, olhou a mulher do outro, quebrei e desejei, quebrei o 7º mandamento e quebrei o 10º mandamento. Entende? Os mandamentos, inclusive, estão ligados. Diga, dona Celina. Estão juntinhas, né? Juntinhos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Caminham bem junto e nosso coração é cobiçoso, irmãos. Temos que mortificar a nossa carne. Muitas vezes a gente nem sabe, a gente anda insatisfeito com a vida, anda resmungando, murmurando. A murmuração é grande evidência da falta de contentamento. Né? Você vive murmurando, reclamando, ó céus, ó vida, né? Por que isso, por que aquilo, chorando. Não se contente com o que você tem. E eu faço até uma aplicação evangelística, cristocêntrica, você tem tudo. Cristo morreu para te dar vida plena, abundante. Você tem um reino eterno te aguardando. Você tem uma herança que você não tem nem ideia do valor dessa herança. Ou melhor, você tem uma ideia, mas você não consegue entender plenamente. Okay? Nós somos ricos, irmãos. Nós somos fartos. Nós temos tudo que nós precisamos. Se o Senhor é teu pastor, de nada você terá falta. Aquilo que você tem é o que você precisa. É o que o Senhor tem te dado. Às vezes, inclusive, Ele não tem te dado é para te preservar, porque o seu coração é tão mau que Ele está te preservando. Então, se alegre no que você não tem. Olhe para a viagem do outro e fala, obrigado, Deus, que eu não consegui fazer essa viagem. Louvado seja Deus. E que bom que o meu irmão está lá curtindo a praia, está curtindo o exterior, está lá para fora, né? Está lá para fora, lá comendo a carne de ovelha, e eu estou aqui trabalhando, louvado seja Deus. Depois eu vou perguntar para ele como é que é a carne, o gosto da carne, para ele me contar, e vou me alegrar com ele. Né? Eu mesmo só me alegro com o que os outros falam. Né? Ainda não comi. Né? Então, devemos nos alegrar com o outro, tá certo? Devemos nos alegrar com o outro e estarmos satisfeitos no que Deus tem nos dado. Satisfeito. Ok? Se a igreja do outro está crescendo, louvado seja Deus, né? Às vezes a gente até com aspirações que podem estar mascaradas, achando que eu não sou santo, eu quero o crescimento da minha igreja e estou olhando para outra igreja, por que ela cresce e a minha não cresce? Né? É cobiça, isso é cobiça. Né? Trabalhe e vai trabalhando. Se coloca nas mãos do Senhor e trabalha feliz, se alegre com o outro, com a igreja do outro. Né? Por que o estado de São Paulo tem tantas igrejas e o nosso tem tantas poucas? Né? Vamos trabalhar. Deus está nos dando o privilégio de servir aqui. Eu vejo o fato de estarmos aqui num campo tão vasto como privilégio. Né? Lá está mais saturado, aqui a gente tem privilégio de sair pregando e tem muita gente para pregar. Você encontra menos cristãos, então você tem mais oportunidade de pregar. Ok? Já viu aquela história do copo meio cheio e copo meio vazio? Né? Nós somos o povo do copo meio cheio. Né? Sempre meio cheio. Olha só que maravilha, o que Deus tem me dado, louvado seja Deus. Né? Louvado seja Deus. Teria muitas outras aplicações, irmãos, dentro deste mandamento, né? Mas eu acho que nós avançamos bastante. Deixa eu caminhar para finalizar dizendo o que é proibido nesse 10º mandamento, né? Segundo o nosso breve catecismo, pergunta 81. A resposta é: o 10º mandamento proíbe todo descontentamento com nossa condição, todo movimento de inveja ou pesar à vista da prosperidade do nosso próximo
e todas as tendências ou afeições desordenadas a alguma coisa que pertença a ele. Certo? Até quando queremos aplausos, isso é resultado de um coração cobiçoso. É uma grande evidência de que estamos quebrando o 10º mandamento. Imagina que eu venho aqui dar minha aula e a motivação é que no final vocês venham me cumprimentar e falar que bela aula. Né? Isso é cobiça. É querer glória que não é minha. É querer a glória que é do Senhor. Entende? Então temos que tomar conta do nosso coração. E eu finalizo, irmãos, essa nossa aula, finalizando as tábuas da lei. Corri aqui, nem fui para o quadro para não perder tempo, né? Apesar de o quadro ser bom para visualizar e tudo mais. Mas eu queria dizer o seguinte: a lei não é instrumento para a nossa salvação. A lei vem para mostrar que eu tenho certeza que enquanto eu falava de cada um dos mandamentos, você deve ter pensado, eu quebro todos os mandamentos. Eu quebro todos, né? Eu quebro todos. Deus tem misericórdia de mim. Isso não é um aval para você continuar quebrando, é para se arrepender. Ele vem para mostrar o seu pecado. A lei vem para mostrar a nossa miséria. A lei vem para mostrar o quão falhos somos e o quão carentes somos de um Salvador perfeito. Nós precisamos de Cristo, irmãos. A lei ela vem para deixar evidente a maior necessidade do ser humano. E a maior necessidade é de Jesus. A lei aponta para Cristo. Os mandamentos apontam para Cristo. Nós precisamos de Cristo. Se não fosse Cristo, estaríamos todos condenados. Porque todos esses mandamentos nós quebramos dia após dia, irmãos. Dia após dia. Vocês percebem como não tem como a pessoa chegar diante de Deus e falar, não, mas eu não fiz tanta coisa assim. Que não fez, pelo amor de Deus, nós quebramos. Quebramos, nós ofendemos Deus demais. Mas louvado seja Ele. Olhe para isso não como pensando, eu não tenho esperança. Olhe para o Evangelho. Isso deve fazer você olhar para o Evangelho e ao invés de ficar, não tem jeito para mim, você falar, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por ter enviado teu filho. Se não fosse teu filho, era impossível. E fica muito evidente, estudando a lei, que era impossível satisfazer a tua justiça. Obrigado por Jesus. Obrigado por Jesus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E uma vez que eu creio em Jesus e sei disso, isso deve, inclusive, me animar a buscar cumprir todos esses mandamentos todos os dias. E quando eu quebrar, eu me lembrar. Lógico que devemos nos entristecer com o pecado, mas a gente vai e confessa, entrega ao Senhor, crendo no que Cristo fez, pede perdão e luta para não cair mais. E assim nós vamos sendo santificados, aperfeiçoados e vamos agradar mais o nosso Deus. Eu quero agradar aquele que deu a vida por mim. Eu quero agradar aquele que me livrou da morte eterna e me deu vida eterna. Eu quero agradar aquele que me livrou de um sofrimento que eu não tenho condições de entender plenamente para me dar uma alegria que eu ainda não tenho condições de entender plenamente. Eu não saberei o sofrimento mais o que é. Eu não sei hoje plenamente e nunca saberei, porque eu tenho Cristo. E hoje eu não sei plenamente que alegria é essa, mas eu vou saber, por causa de Cristo. Porque nós cremos em Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que a Igreja Presbiteriana de Cachoeira do Sul testemunhe de Cristo, observando os mandamentos dele. Ok? Que nós lutemos para observar os mandamentos e agradar o nosso Deus em tudo que fazemos, pensamos e falamos. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.